Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais essa teleaula referente à disciplina de Indicadores e Métricas. Eu sou o professor Eduardo Nogueira, sou especialista em Administração de Marketing e mestre em Administração. Para mim é uma grande satisfação estar aqui e poder ministrar essa disciplina tão importante dentro da nossa área do conhecimento. Para você, estudante de marketing digital, a aplicação dos indicadores e das métricas são fundamentais para que você consiga estruturar o planejamento estratégico a respeito das suas campanhas digitais, para que você consiga orientar as principais questões relacionadas ao planejamento, aos objetivos da sua organização, sobretudo considerando os ambientes digitais. Então, para mim é uma imensa satisfação poder trabalhar esse tema, um tema que eu tenho muita afinidade, que eu gosto de trabalhar, tenho experiência profissional na área de marketing, trabalhando com o marketing digital e utilizando esses conceitos e ferramentas associadas aos indicadores e às métricas. Então, vamos destacar a primeira parte da nossa aula. Essa é a aula 1 da nossa disciplina, Introdução ao Digital Analytics. Vou trazer esse conceito, o conceito de Digital Analytics. Então, essa aula é uma aula introdutória, trazendo aí a importância dos indicadores e das métricas dentro de um ambiente organizacional de uma maneira geral e de modo específico para que a gente possa pensar nas estratégias de marketing digital, utilizando as principais ferramentas associadas a um processo de Digital Analytics. Vamos destacar aí no quadro a estrutura da nossa aula. Então, essa é a interpretação da unidade 1 do nosso livro, trazendo aí a introdução ao Digital Analytics. Então, no primeiro momento, eu faço essa relação entre Digital Analytics e inteligência competitiva, a importância em se trabalhar um processo bem estruturado de avaliação de métricas e indicadores para que você tenha inteligência competitiva, a importância das métricas e dos indicadores dentro dos ambientes digitais e, por fim, a gestão por indicadores enquanto um processo estratégico para se trabalhar o marketing digital. Essa é a estruturação da nossa aula. Lembrando que toda a disciplina ela foi construída com base na bibliografia, no livro, o livro Indicadores e Métricas, que você tem o acesso no seu ambiente virtual de aprendizagem. Então é importante que você faça a leitura dos conteúdos. O AVA está trazendo um ambiente mais interativo, contendo todo o detalhamento da nossa disciplina, os principais conceitos, algumas ferramentas importantes para que você possa estruturar um processo estratégico relacionado aí à gestão por indicadores dentro do marketing digital da sua organização, ok? Objetivos de aprendizagem, vamos colocar aí no quadro. Então, com relação à aula de hoje, principais conceitos e o contexto atual relacionado ao Digital Analytics. Então, esse conceito e todo o contexto que está inserido, né? Essa noção importante para se trabalhar indicadores e métricas dentro do marketing digital. Vamos falar sobre estratégias, desenvolvimento de critérios e classificação dos indicadores de marketing digital. Então, como elaborar um processo Digital Analytics, como classificar indicadores que podem ser essenciais para compreensão dos seus processos de marketing digital e a construção de um plano estratégico de marketing digital baseado aí na gestão por desempenho, né? Gestão por indicadores. Esses são os objetivos da aula de hoje. É uma aula introdutória que nos ajuda a pensar na importância das métricas e dos indicadores dentro da estruturação do seu negócio e especificamente dentro das estratégias de marketing digital. Tudo aquilo que você consegue medir, mensurar, é algo que é muito mais fácil de gerenciar. Então, existe aquela
célebre frase, né? Aquilo que não é medido não pode ser gerenciado. São questões que trazem a importância das métricas e dos indicadores para que você, enquanto gestor, possa avaliar de uma maneira muito mais detalhada a performance das suas atividades organizacionais, relatórios a respeito das suas vendas, a taxa de conversão, questões relacionadas ao tráfego das suas redes sociais digitais e dos seus sites. Então a importância da análise das métricas e dos indicadores, ela passa a ser realmente um ponto estratégico. Todo gestor ele precisa trabalhar com métricas e indicadores para que ele possa ter resultados objetivos a respeito do desempenho da sua organização. Então, nesse primeiro ponto, a gente traz a introdução a respeito desses conceitos para destacar o conceito de Digital Analytics e a importância das métricas e indicadores nos ambientes digitais. Contexto atual e conceituação de Digital Analytics. Então, nesse primeiro momento, eu trago esse conceito tão importante dentro da estruturação de um processo de métricas e indicadores, dentro de um processo de gestão por desempenho das organizações. E eu trago aqui esse conceito, o conceito de Digital Analytics, que é um conceito muito atual. Cada vez mais as empresas elas estão analisando quais são os principais indicadores e métricas para a melhoria da performance das suas atividades, melhoria do desempenho, para a busca de vantagem competitiva. Então, as empresas cada vez mais necessitam de uma estruturação estratégica relacionada aos indicadores e às métricas, especialmente nos ambientes digitais. Vamos destacar aí no quadro. Então, o estudo das métricas e dos indicadores pelas escolas de negócio e pelas empresas é um tema cada vez mais difundido. A análise das métricas e indicadores possibilita o entendimento por parte das organizações no sentido de direcionarem suas ações, se estão no caminho certo em busca de seus objetivos e se seus movimentos estão provocando algum impacto frente aos mercados. Então, a avaliação das métricas e dos indicadores ela é importante nesse sentido, e cada vez mais as empresas e as escolas de negócio estão discutindo esses pontos, a importância de analisar o desempenho, de mensurar os principais resultados da sua organização. Então isso traz aí a relevância desse tema nesse primeiro momento. Então o gerenciamento das métricas, ele é fundamental para o monitoramento das estratégias implementadas, ou seja, daquilo que você implementou dentro da sua organização. Será que realmente está dando certo? A verificação periódica dos resultados planejados. Será que tudo aquilo que eu estruturei dentro de um planejamento estratégico está ocorrendo conforme aquilo que foi parametrizado? Essa é a função das métricas e dos indicadores. Realmente demonstrar a performance, o desempenho das atividades organizacionais. E as métricas e os indicadores, nesse sentido, são ferramentas indispensáveis para o marketing digital. Então, hoje, um profissional que pretende trabalhar com marketing digital, com comércio eletrônico, com atividades relacionadas aos ambientes digitais, necessariamente ele precisa estudar conceitos e ferramentas, metodologias associadas às métricas e aos indicadores. Hoje um comércio eletrônico, uma campanha de marketing digital sem a análise dos resultados, sem a mensuração das principais informações, fica muito difícil compreender se aquilo realmente está dando certo, qual é o engajamento com relação aos seus clientes e consumidores frente aos seus produtos e serviços, às suas marcas nas redes sociais. Enfim, existem inúmeras aplicações que você, enquanto profissional do marketing, precisa compreender e entender que trabalhar com marketing digital implica também trabalhar com métricas e indicadores, sobretudo aí nos ambientes virtuais. Vamos destacar no quadro. Então, voltando aqui. Por que elas são indispensáveis? Para o monitoramento dos resultados de marketing digital. Então, estratégias e campanhas promocionais precisam ser muito bem avaliadas. Qual é a repercussão e o alcance de ações nas redes sociais? É preciso que você consiga comparar diferentes métricas e indicadores nesse sentido. Como funciona a jornada de compra e a experiência do meu consumidor online? Então, quantos consumidores abandonaram meu carrinho de compra? Quais foram as páginas mais visitadas? Quais foram os anúncios mais representativos em termos de taxa de venda, de conversão? Então, essas informações elas
são essenciais, indispensáveis para que você consiga estruturar uma estratégia de marketing digital que possa ser bem visualizada, bem repercutida nos ambientes virtuais. O engajamento, o nível de interatividade, ou seja, a avaliação da performance do seu negócio depende de uma estruturação muito bem estabelecida das métricas e dos indicadores, ok? Então, com isso, eu trago o conceito de Digital Analytics. Pode ser definido como um conjunto de processos, ferramentas e metodologias utilizadas para coletar, processar e analisar dados gerados nos ambientes digitais. Então, no seu site, no seu blog, nas suas redes sociais, nas lojas virtuais. Esses dados serão interpretados e ajudarão você na tomada de decisão do seu negócio e na criação de novas estratégias. Então, essa é a ideia, né? O conceito de Digital Analytics, ele traz toda esse conjunto, né, de processos, ferramentas e metodologias para que você consiga coletar, processar, analisar os dados e as informações provenientes da sua loja virtual, do seu site, do seu blog, das suas redes sociais. E com isso, estruturando um processo de Digital Analytics baseado em estratégia de marketing digital, para que você consiga avaliar qual é o desempenho das suas atividades nos ambientes virtuais e para que você consiga ter maiores informações para trabalhar diferentes estratégias, planos de ação, entre outras questões envolvendo marketing digital. Mais um ponto que eu destaco no quadro. Então, dentro de um processo de Digital Analytics, pode ser considerado como um conceito amplo de avaliação da performance nos ambientes digitais, você tem a estruturação, né, de dados quantitativos e dados qualitativos, ou seja, dados quantitativos, você trabalha ali com avaliações gráficas, estudos estatísticos, comparativos numéricos, para que você consiga objetivar aquilo que se passa no seu site, na sua loja, no seu blog, na sua rede social. E dados qualitativos relacionados aos aspectos subjetivos do seu negócio. Então, como se caracteriza a experiência online de navegação do meu cliente? Qual é o nível de satisfação, de preferência do meu consumidor? Então, a avaliação conjunta de indicadores quantitativos e qualitativos traz aí uma estruturação muito mais robusta dentro de um processo de estruturação e de desenvolvimento de Digital Analytics, ok? Implementação de um processo efetivo de Digital Analytics, estágios iniciais. Você, enquanto profissional do marketing digital, precisa estruturar ferramentas para coleta de dados, então ferramentas de captura, aquelas páginas de captura na sua loja virtual. Então, o seu consumidor entra na loja virtual e aí explode uma página, um pop-up na página que ele está acessando, para que ele coloque informações, para que ele coloque ali um e-mail e receba um e-book. Então, essas ferramentas são importantes para que você possa coletar dados, sistemas de armazenamento de dados, pesquisa e ferramentas de marketing digital. Ou seja, para a implementação de um processo efetivo de estruturação do conceito Digital Analytics, você precisa ferramentas de coleta de dados, de visualização desses dados. Então, para você analisar relatórios, painéis de controle, né? Hoje as ferramentas digitais possibilitam dashboards, sistemas de monitoramento, alertas, comparativos e processo de análise de dados, geração de insights, planos de ação, otimização de informações, principais conclusões para a elaboração das estratégias. Então, a definição desses parâmetros, né, de parâmetros, conjunto de processos e ferramentas para coleta, processamento e análise de dados, a escolha, né, e a seleção de indicadores qualitativos e quantitativos são processos iniciais para que você consiga estruturar de uma maneira introdutória esse processo de Digital Analytics dentro das suas estratégias de marketing digital. Digital Analytics e inteligência competitiva. Cada vez mais as empresas elas buscam se diferenciar no mercado, buscam vantagem competitiva. E para isso, dentro do marketing digital, cada vez mais as organizações precisam monitorar o seu desempenho, comparar os seus principais resultados com a concorrência, com os principais
produtos e serviços dos setores, e para isso você precisa ter um processo de Digital Analytics muito bem estruturado, análise de métricas e indicadores para que você compreenda de maneira objetiva os resultados da sua organização. Então são processos importantes, a estruturação de um sistema de métricas e indicadores, de um processo de Digital Analytics bem elaborado, pode contribuir de uma maneira muito significativa para a inteligência competitiva do seu modelo de negócio. Vamos destacar aí no quadro. Digital Analytics e inteligência competitiva. Então, analisar o desempenho e avaliar os resultados são fatores preponderantes para o sucesso de qualquer modelo de negócio e para a obtenção de vantagem competitiva frente aos concorrentes. Então, esses são pontos aí importantes nesse sentido. Trabalhar um processo de Digital Analytics é fundamental para que você construa, né, uma inteligência competitiva, para que você busque sucesso no seu modelo de negócio, vantagem competitiva, e isso é importante. A análise de desempenho é a palavra-chave, né? Desempenho é a palavra-chave dentro do marketing digital, né? Dentro de um processo geral de administração, de gestão organizacional, mas sobretudo no marketing digital. Uma organização que não monitora corretamente os seus resultados ou não avalia a efetividade dos seus objetivos, corre o risco de direcionar campanhas estratégicas para horizontes equivocados, investir esforço, tempo, dinheiro em projetos incompatíveis com a sua área de atuação, não atender adequadamente às necessidades dos seus principais interessados, né? Então, o fato de não monitorar e não avaliar a efetividade dos seus objetivos, não mensurar os resultados, pode trazer aí algumas implicações negativas para o seu modelo de negócio. Como que você vai estruturar uma campanha estratégica, um conteúdo, direcionar uma campanha promocional se você não conhece o seu público, se você não tem informações a respeito da jornada de compra do seu consumidor? Então, as empresas cada vez mais devem monitorar todos os passos relacionados aos seus clientes, as interações nas suas plataformas digitais, avaliar a performance do seu negócio de uma maneira geral, e por isso os objetivos organizacionais estratégicos devem estar muito bem alinhados aos objetivos de marketing digital. A gente vai destacar um pouco sobre isso. Então, o fato de uma empresa não trabalhar o monitoramento correto, não estruturar um processo de Digital Analytics dentro das suas operações, fica muito difícil oferecer de fato aquilo que o seu cliente espera, e muitas vezes você corre o risco de direcionar para campanhas, horizontes, estratégias que estão equivocadas, e muitas vezes você acaba nem tendo noção dessa situação. Mais um ponto que eu destaco sobre isso. Então, a gestão por desempenho passa a ser um processo fundamental dentro dessa reflexão. A gestão por desempenho pode ser compreendida como o detalhamento e o monitoramento dos principais indicadores de maneira alinhada aos objetivos estratégicos da organização. Então, quais são esses principais indicadores? São os KPIs, né? São os Key Performance Indicators. A gente vai destacar, detalhar um pouco mais sobre isso. Mas, para que você tenha uma gestão por desempenho dentro aí do seu empreendimento virtual, dentro do seu setor de marketing digital, é fundamental que você identifique quais são os principais indicadores, quais são as principais ferramentas e processos de coleta, análise de dados, para que você estruture um processo Digital Analytics e consiga obter aí uma inteligência competitiva. Então, existem indicadores, inúmeros indicadores que podem ser categorizados por áreas funcionais, né, por tipos relacionados aí a diversas categorias, né? Eu trouxe aqui algumas. Indicadores por áreas funcionais, por exemplo. Existem indicadores gerenciais, mercadológicos, que vão trazer informações sobre o seu modelo de gestão, as informações a respeito do mercado que você está atuando. Indicadores financeiros e de contabilidade são essenciais para que você consiga comparar o desempenho, né, financeiro da sua empresa e das suas atividades relacionadas aos setores, né? Indicadores de produtividade, de qualidade, de pessoas, de processos, de marketing digital. Então, de uma maneira geral, você tem aí
todas as áreas funcionais estão sujeitas a esse processo de gestão por desempenho, obviamente eu vou destacar a questão do marketing digital, né? Como trabalhar uma gestão por desempenho dentro do marketing digital. Então são questões importantes nesse sentido, né? O monitoramento e a medição dos resultados é tarefa central dos gestores de marketing digital. Então você aí que está se preparando para trabalhar com marketing digital, você tem uma tarefa: monitoramento e medição de resultados. É uma tarefa central das suas atividades. Você precisa compreender o desempenho do seu website ou de uma campanha promocional que você vai realizar na internet, os níveis de movimentações aí das suas redes sociais, do seu site, da sua loja, a repercussão dos posts nas mídias sociais e o que isso significa para a alavancagem dos seus negócios, a movimentação e o acesso aos conteúdos que você elabora por e-mail, por vídeo, por imagem. Então, a atividade, uma das tarefas centrais de um profissional de marketing digital, se refere a essa questão envolvendo a gestão por indicadores, análise das métricas e estruturação desse processo de Digital Analytics para que você tenha realmente a compreensão muito mais detalhada a respeito dos seus conteúdos, das interações dos seus clientes com a sua loja virtual, enfim, inúmeras possibilidades que a análise de métricas e indicadores ela permite no sentido de análise e avaliação de resultados por parte do gestor de marketing digital. E o último ponto, para fechar essa primeira parte, de nada adianta fazer campanhas de marketing digital sem estabelecer critérios para medição de desempenho. Então, uma campanha que não tem mensuração de resultado torna-se uma campanha vazia, uma estratégia que você não tem como comparar, fica muito difícil medir se aquilo está dando certo ou não. Saber se aquilo foi previsto, de fato foi atingido, torna-se tão fundamental quanto todo o processo de criação e desenvolvimento de ideias iniciais. Então, para que você, enquanto gestor, que trabalha aí com ferramentas de marketing digital, com soluções online, é fundamental que você consiga estruturar um processo de Digital Analytics que possa ser bem implementado, que possa considerar os principais indicadores e as métricas fundamentais para que você obtenha vantagem competitiva e possa ter aí muito mais conhecimento e inteligência de negócio dentro da sua organização. Métricas e indicadores nos ambientes digitais. Vou trazer aqui nesse momento alguns conceitos que nos ajudam a diferenciar, né, o conceito de métricas e o conceito de indicadores. Muitas vezes a gente acaba utilizando isso como um sinônimo. Existem algumas diferenças que podem ser detalhadas, mas mais no nível de análise, né, de gestão, para que a gente possa cada vez mais nos aprofundarmos nesse tema e compreender a importância das métricas e dos indicadores dentro das estratégias de marketing digital. Vamos destacar um ponto no quadro. A gestão das métricas no marketing digital permite que as empresas desenvolvam sistema de monitoramento e procedimentos de verificação periódica dos resultados de marketing. Isso é um ponto importante. É fundamental que o gestor de marketing digital ele consiga elaborar um sistema, né, de monitoramento, que ele tenha procedimentos para verificação periódica dos resultados. Então você, enquanto gestor, precisa definir quais são os resultados que eu devo avaliar semanalmente, diariamente, mensalmente, para que eu consiga estruturar um planejamento estratégico, operacional, que possa ser realmente algo bem pensado, bem estruturado dentro do marketing digital. Então, parâmetros analíticos sobre comportamento dos clientes, dos seguidores, dos usuários, dos consumidores, né? São conceitos, olha como é muito amplo, né? Você avaliar quem são os seus clientes. Os meus clientes, eles são meus seguidores? Quem são os usuários das minhas plataformas, dos meus serviços? Quem são os meus consumidores? Tudo isso é importante, essa avaliação, né? E as suas interações com as marcas, produtos e serviços em diferentes plataformas e aplicativos. Fundamental que os gestores, eles compreendam essas questões
e invistam de fato na gestão de métricas dentro do marketing digital. Diferenças conceituais entre métricas e indicadores, né? De uma maneira muito breve, a gente pode pensar que as métricas, elas são códigos ou medidas brutas de simples composição e que representam situações, dados, quantificações que precisam ser avaliadas, comparadas, sintetizadas para que essas métricas possam se tornar indicadores, né? Então, os indicadores, eles são compostos por métricas tratadas, processadas e que representam algum sentido e utilidade, requer unidade de análise, necessita da capacidade de mensuração para sua melhor interpretação, né? Então, muitas vezes a gente acaba utilizando esses conceitos como sinônimos, né? Não é totalmente errado isso, mas é importante destacar que normalmente as métricas, elas diz respeito a dados e informações que são dados brutos, né? É como se as métricas fossem matéria-prima para elaboração dos indicadores, né? Então as métricas, elas trazem informações mais no sentido operacional e os indicadores, eles já são informações compiladas, sintetizadas, para que você consiga tomar uma decisão do nível mais gerencial, né? Vamos voltar aqui para o quadro. Então, um esquema que nos ajuda a demonstrar. Então, as métricas, né, o conjunto de métricas de um nível mais operacional, de indicadores, que vão demonstrar as atividades de nível intermediário e nível estratégico. A junção dessas informações, né, a definição de métricas e indicadores, utilizando ferramentas digitais, metodologias e processos de análise dessas informações. Se você consegue trabalhar isso dentro aí dos seus ambientes digitais, você está estruturando um processo de Digital Analytics, né? Para isso é fundamental que você invista em tecnologia, compreenda os principais indicadores e métricas de marketing digital, conheça as principais ferramentas e possa implementar um processo de coleta, análise, né, processamento e análise de dados dentro da sua organização. Vou destacar aqui alguns exemplos. Então, olha aí, alguns indicadores de marketing digital, algumas classificações, é claro que existem inúmeras classificações, eu estou trazendo aqui algumas para que você possa compreender, né, a dimensão, a importância dessas informações. Então, indicadores comerciais, por exemplo, você pode implementar aí na sua loja virtual, no seu e-commerce, no seu negócio de uma maneira geral. Retorno sobre investimento, são indicadores que vão demonstrar o quanto os seus projetos eles possuem, né, de taxa de retorno, para que você consiga investir ou não, consiga comparar financeiramente se um projeto ele é mais importante que o outro. Você pode utilizar o retorno do investimento para avaliar uma campanha de marketing, uma campanha promocional. O ticket médio são informações, o quanto os seus clientes estão gastando na sua loja virtual, o custo de aquisição de clientes, ou seja, quanto custa para atrair, adquirir um cliente novo. É importante fazer a avaliação dessas. São indicadores que demonstram ali o desempenho comercial da sua loja, o lifetime value, ou seja, quanto vale um cliente ao longo da vida dele. Durante todo o relacionamento que esse cliente tem com a minha loja, quanto que ele está gastando em todo esse momento. Eu vou destacar mais à frente esses indicadores de uma maneira mais detalhada, né? Indicadores de campanhas, custo por clique, custo por lead, né? Quanto custa cada clique no anúncio, quanto custa cada potencial cliente. São exemplos, né, de métricas e indicadores de marketing digital. Métricas de conteúdo digital, taxa de conversão, o alcance, o engajamento, né? São indicadores objetivos e qualitativos e quantitativos, né? Taxa de abertura de e-mail, taxa de cliques, quantos e-mails dentro de uma campanha de e-mail marketing foi aberto, quantos foram efetivamente acessados. Então são informações importantes que você, enquanto gestor, precisa realmente identificar dentro aí do seu modelo de negócio, com relação às suas ferramentas digitais, quais são os indicadores e métricas que vão demonstrar o resultado das minhas atividades de vendas, das minhas atividades promocionais. Será que o meu conteúdo está atingindo de fato as expectativas do meu público-alvo? São questões importantes que, por meio das métricas e dos indicadores, da estruturação de um processo de Digital Analytics bem elaborado, passa a ser realmente importante na gestão do seu negócio e na elaboração de estratégias e campanhas
de marketing digital. Situação problema 1. Eu trago nesse momento uma situação problema que contém no nosso material, no nosso livro. É um caso fictício que traz alguns aspectos do dia a dia do profissional que trabalha com marketing digital, com ferramentas online, aqueles profissionais que querem empreender e que precisam realmente compreender um pouco mais a respeito do seu negócio. E a gente discute um pouco essa situação problema para exercitar essa ideia entre teoria e prática. Como é que isso pode ser implementado no dia a dia do profissional de marketing digital. Vamos destacar aí no quadro. Então, o contexto de aprendizagem que a gente tem no nosso livro, né? Traz aí a história de duas sócias, né? A Paula e a Alexandra. Sócias de um pequeno empreendimento no ramo da gastronomia. Essa é a situação que a gente tem no nosso material. É um caso fictício, mas que representa muitas situações que acontecem no dia a dia profissional. A empresa Doce Cozinha, das sócias Paula e Alexandra, inaugurada em 2019, e atende seus clientes e consumidores por meio de plataformas online. Ou seja, a cozinha ela tem ali aplicativo exclusivo, o app Doce Cozinha, as plataformas de delivery e via WhatsApp. Esses são os processos de comercialização dessa empresa, né? Então, imagine aí, coloque-se nessa situação. Como é que essa empresa, quais são os desafios, né, relacionados ao marketing digital que essas empreendedoras elas se deparam? Modelo de negócio: oferecer produtos de confeitaria sob encomenda para consumidores que apreciam doces artesanais, então bolos, tortas e doces. Essa é a ideia, é um modelo de negócio, né? Processo de venda e comunicação, plataformas de vendas utilizadas, o próprio aplicativo da loja, WhatsApp, e plataformas de delivery, né, como iFood, por exemplo, Uber Eats, é onde essas empresas estão atuando. Então, percebe que é um modelo de negócio que trabalha de uma maneira até ampla dentro dos canais digitais. Além disso, possui um canal no Instagram para elaboração de conteúdo, página corporativa no Facebook, blog e canal de vídeo no YouTube. Então, perceba que é uma organização que mantém assim uma estratégia de comunicação digital bem completa, né, por ser um pequeno negócio. Possui aí ferramentas interessantes nesse sentido. Em virtude da grande demanda de pedidos e por passarem quase todo o tempo criando e executando receitas, os procedimentos de gestão e as campanhas de marketing digital estão ficando em segundo plano. Então, as sócias elas se preocupam muito em produzir, embora tenha bastante ferramenta de marketing digital, ainda assim os procedimentos de gestão e campanha estão ficando em segundo plano. Organização e gestão do negócio. Então, nesse sentido, é importante avaliar os resultados das vendas, das campanhas de comunicação e das interações nas redes sociais da empresa, né? Então, é importante que as gestoras elas possam organizar melhor a gestão do seu negócio e, para isso, elas precisam de ajuda profissional e aí entra a figura do consultor, né? Você coloque-se na condição de um consultor de marketing digital. Então, as sócias decidiram buscar um serviço de assessoria e gestão de marketing digital para pequenos negócios. Contrataram, então, a Box Digital Consultoria, empresa na qual você faz parte, e estará responsável por auxiliá-las nessa empreitada. Então, é uma situação fictícia que contém no nosso livro, no nosso material, e que traz aí uma história que muitas vezes acontece aí no cotidiano dos pequenos empreendedores que estão aí buscando empreender por meio do marketing digital, por meio das ferramentas digitais, e a gente percebe que essa empresa trabalha de uma maneira muito ampla, então possui aplicativo de venda, aplicativo delivery, canais nas redes sociais. São caminhos que muitas empresas estão aproveitando, né, nesse cenário envolvendo o marketing digital, e são situações que muitas vezes acontecem no nosso dia a dia prático. Então, quais são os desafios? Você, enquanto consultor, quais são as orientações iniciais que podem ser importantes para contribuir no modelo de gestão das duas empresárias da Doce Cozinha? Vamos destacar aí no quadro. Então vamos lá, o desafio. Consultoria e gestão de marketing digital. Você, enquanto consultor, deve estabelecer parâmetros iniciais. Então, primeiro ponto é destacar para as empreendedoras a importância das métricas
de marketing digital e o conceito de Digital Analytics. Isso é importante demonstrar, né? Existe esse conceito, a importância das métricas, como avaliar todos esses canais que vocês possuem aí. Esse é um desafio. Definição dos indicadores de desempenho do negócio. Quais serão os indicadores mais importantes? E estruturação básica de um processo efetivo de Digital Analytics. Então, esse é um primeiro passo, né? Você, enquanto consultor, pode orientar para que essas empreendedoras comecem a construir um sistema de análise de métricas e indicadores que possam cada vez mais aprimorar o seu modelo de negócio. Isso é importante para que elas conheçam de fato quem é o seu público-alvo, quais são os produtos mais vendidos, quais são as plataformas mais representativas em termos de conteúdo, em termos promocionais. Tudo isso passa por uma avaliação das métricas e dos indicadores. Então esse é o primeiro passo da consultoria que você, enquanto gestor, deve estabelecer. Vamos colocar no quadro. Então vamos lá, o primeiro passo. A importância das métricas e dos indicadores. É preciso destacar isso para as empreendedoras. Então você, enquanto consultor, deve elaborar um material para que elas possam compreender a importância das métricas e dos indicadores. Então, compreensão do público-alvo, para que elas possam ter aí melhoria no processo de comunicação. Esse é o primeiro passo. Melhoria no investimento dos recursos, né? Tempo, dinheiro e recurso. Então, na medida em que você começa a avaliar os principais indicadores, você consegue investir em recursos de uma maneira muito mais precisa. Otimização do seu planejamento de marketing digital, e aí você começa a estruturar campanha promocional de conteúdo muito mais bem direcionada, muito melhor direcionada, né, vamos dizer assim, corrigindo. Verificação do alcance das suas campanhas de comunicação. Tudo isso pode ser parametrizado e é fundamental que você, enquanto consultor, consiga demonstrar para essas empreendedoras a importância das métricas e dos indicadores. E o segundo passo, a definição dos indicadores de desempenho. Então, quais são as áreas que devem ser avaliadas? Quais são as fontes de informação que a empresa precisa analisar? Quais são os meios e a periodicidade de coleta e análise de dados? Então, lembrando que a empresa possui canal no Instagram, o aplicativo de venda, vendas pelas plataformas de delivery. Então, todas essas ferramentas são fontes de informações, precisam ser avaliadas. É preciso que você defina ferramentas e periodicidade para coleta e análise desses dados. E a ferramenta da Google Analytics pode ser uma ferramenta fundamental para que as empreendedoras possam acessar, né, as informações a respeito das suas plataformas. A Google Analytics é uma das ferramentas mais utilizadas para trabalhar métricas e indicadores, e é uma plataforma que possui funcionalidades grátis. Então, qualquer empreendedor pode utilizar a plataforma da Google. E a estruturação de um processo de Digital Analytics. Identificar quais são as ferramentas e procedimentos para coleta de dados, para visualização desses dados, e definir a periodicidade de análise, e análise e avaliação para fazer realmente uma estruturação gráfica a respeito quais são os canais que são mais importantes em termos de vendas, por exemplo. Quais são as redes sociais que os públicos estão ali muito mais engajados. Quais são os produtos mais vendidos. Todas essas informações, essas empreendedoras, elas podem conseguir por meio dessa estruturação inicial. Então, você, enquanto consultor, deve, nesse primeiro momento, demonstrar a importância dos indicadores, avaliar quais são os parâmetros que devem ser analisados, quais são as ferramentas e estruturar inicialmente um processo de Digital Analytics. Então, são questões importantes, muitas vezes acontece isso no dia a dia profissional, e essa situação problema traz aí algumas reflexões para que você consiga exercitar toda essa abordagem teórica dentro do nosso dia a dia profissional. Então, essa foi a primeira situação problema. Atividade de interação. Vou colocar uma primeira pergunta aí para que você possa respondê-la, para que você possa também fazer essa reflexão, né? Qual a importância das métricas e dos indicadores dentro do marketing digital. Vamos destacar aí no quadro. Então vamos lá. Quais são as métricas e os indicadores ideais para a avaliação do desempenho das ações e campanhas nos ambientes digitais? Vou deixar alguns segundos essa pergunta no quadro e eu espero a sua participação. Volto logo na sequência.
retomando aqui a nossa reflexão, então a definição das métricas e dos indicadores vai depender muito da estratégia da sua empresa, do modelo de negócio. É fundamental que você, enquanto gestor, consiga definir quais são os indicadores e métricas mais importantes para avaliar o seu desempenho. É fundamental que você avalie o desempenho financeiro, o desempenho comercial, a intensidade de acessos no seu site, na sua loja virtual. A estruturação depende realmente de um processo estratégico e da implementação de um processo digital analytics que possa trazer aí informações importantes dentro de uma análise de métricas e indicadores do marketing digital. Se você tiver alguma pergunta e quiser enviar nos canais de comunicação, fico à disposição para respondê-las aí em todos os canais de comunicação. Gestão por indicadores e estratégia de marketing digital. Eu trago agora uma reflexão a respeito da importância, da gestão por indicadores enquanto um processo estratégico dentro das organizações, sobretudo para pensar o marketing digital. Hoje os profissionais de marketing precisam conhecer muito bem aspectos relacionados aos indicadores, às métricas, as principais ferramentas, metodologias de análise, para que a performance das suas atividades nos ambientes digitais, nas plataformas, possam realmente se basear por uma gestão de indicadores. E isso traz um aspecto muito mais profissional e pode trazer aí uma vantagem competitiva dentro da sua organização. Vamos destacar aí no quadro. Então vamos lá, gestão por indicadores e monitoramento dos resultados online. A gestão por indicadores é a maneira eficiente de monitorar os resultados provenientes das estratégias de marketing digital. Então, quando você elabora uma estratégia, você trabalha aí campanha, conteúdo, interatividade, é fundamental que você consiga mensurar os resultados, Então, uma gestão por indicadores pode ser um caminho importante nesse sentido. Nível de engajamento dos seus usuários e clientes. Dentro de uma gestão por indicadores, você consegue mensurar isso. Comportamento de compra e preferências dos seus consumidores também são resultados que podem ser muito bem esclarecidos, estabelecidos aí dentro de uma gestão por indicadores. O alcance das suas campanhas de comunicação, a performance em termos de presença digital, são parâmetros que só podem ser estabelecidos se você tiver um processo de gestão por indicadores efetivo e que estejam alinhados às estratégias de marketing digital. A implementação de um modelo eficiente de gestão por indicadores nos ambientes virtuais depende da conexão direta entre os objetivos de marketing digital e as estratégias gerais do negócio. Então, sem essa definição, os profissionais podem cometer equívocos, investir esforço, tempo e recursos em ações que não estejam alinhadas aos interesses dos seus públicos. Então, essa conexão é fundamental. Quais são os objetivos gerais do seu negócio? Quais são aquelas metas organizacionais relacionadas à missão, à visão e aos valores da sua organização? Tendo isso, é importante que você também consiga conectar esses objetivos com as estratégias de marketing digital. Então, quais são as estratégias no que se refere à elaboração de uma campanha promocional, de um conteúdo institucional, ou de uma campanha nas redes sociais? Então, esses objetivos devem estar muito bem alinhados para que você, enquanto profissional do marketing, compreenda quais são as metas e objetivos de uma maneira geral da organização que você está trabalhando e quais são os objetivos do marketing digital que devem ser alinhados para que você consiga definir o seu público-alvo, o mercado que você está trabalhando, as características do seu empreendimento e oferecer produtos, serviços, conteúdo que possa ser muito mais interativo e alinhado às aspirações do seu público-alvo. Voltando aqui para o quadro. Então, as metas de marketing digital e objetivos do negócio. É disso que se trata, As metas de marketing digital devem estar conectadas aos objetivos gerais do negócio e ser traduzidas em métricas e indicadores-chave para posterior avaliação. Então, uma coisa acaba levando a outra. Na medida que você tem os objetivos do seu negócio, você deve avaliar isso e definir os objetivos do marketing digital. E essas informações devem ser traduzidas em indicadores e métricas que possam
demonstrar se de fato esses objetivos estão sendo contemplados, se aquilo que você de fato planejou está sendo executada na forma com que a sua empresa ela está estruturando ou as suas demandas estão solicitando. Então essas relações devem ser muito bem estabelecidas. Então olha aqui alguns exemplos, né? Metas de marketing digital. Você pode estruturar aí no seu setor como objetivo do marketing digital, por exemplo, a atração de novos clientes, né? Ou a alavancagem das vendas. Quero aumentar o nível de vendas da minha loja virtual. Ou eu quero trabalhar um posicionamento de marca, né? O meu produto ele precisa estar muito mais posicionado na mente do meu consumidor. Então, como eu devo trabalhar isso? O aumento do engajamento do público-alvo nas minhas redes sociais, ou quero lançar algum produto. Então, esses objetivos, normalmente associados aos objetivos de marketing digital, devem estar muito bem conectados aos objetivos do negócio, né? Então, penetração de mercado. Eu estou abrindo uma empresa e eu estou querendo entrar num mercado que é altamente competitivo, então eu preciso de estratégias. Uma estratégia de expansão do negócio, são objetivos mais amplos dentro de uma organização, né? O aumento da vantagem competitiva, ampliação do mix de produtos, reposicionamento do meu negócio. Então esses objetivos devem estar conectados. Para que isso ocorra, você precisa trabalhar com gestão por indicadores, métricas e indicadores que possam traduzir esses objetivos em resultados quantificáveis, mensuráveis, e nesse processo, a elaboração de estratégias e de um processo de Digital Analytics bem estruturado pode ser um caminho muito importante nesse sentido. Então, você, enquanto profissional que trabalha dentro de um setor de marketing, com marketing digital, é muito importante que você consiga compreender quais são os objetivos gerais a respeito do seu negócio, e esses objetivos devem estar totalmente alinhados aos objetivos de marketing digital que você deve estabelecer. Então, se uma empresa quer expandir o seu mercado, o marketing digital ele deve estar pensando nesses objetivos e estruturar suas estratégias, seus indicadores para que esses objetivos possam ser contemplados. Então, você, enquanto profissional, precisa tomar muito cuidado com relação a essa avaliação. Quais são os objetivos do negócio, quais são os objetivos do marketing digital, para estruturar um processo e uma gestão por indicadores que possa trazer aí inteligência competitiva e vantagem para o seu modelo de negócio. Planejamento de marketing digital. Trago aqui nesse ponto alguns parâmetros importantes para que você possa estruturar um planejamento de marketing digital dentro da sua organização, seja uma rede social digital, uma loja virtual, um blog, seja qual for o seu modelo de negócio, ou uma loja física que pretende expandir a sua presença digital, é fundamental que você consiga estruturar um planejamento de marketing digital. Para isso é importante alinhar os objetivos de marketing aos objetivos do negócio, compreender quais são os indicadores que podem traduzir da melhor maneira possível os resultados e as informações do dia a dia com relação ao marketing digital, com relação às questões estratégicas do seu negócio. Então são questões importantes que vale a pena a gente destacar. Vamos colocar aí no quadro. Um planejamento de marketing digital ele envolve objetivos de médio e longo prazo, a estruturação e o alinhamento desse planejamento com a missão, visão e valores organizacionais. Então, é a ideia de se pensar no objetivo organizacional e na estruturação de um planejamento de marketing. A estrutura de trabalho, então quais são os recursos, quais são as tecnologias, quais são os métodos de trabalho. Então, a materialização de um planejamento direcionado aos ambientes virtuais pode ser caracterizada pela elaboração de um plano de marketing digital. Então, o plano nada mais é do que a materialização desse planejamento, né? A elaboração de um documento, de um conjunto de prescrições. Isso é importante, né? Para que você consiga trabalhar de uma maneira muito mais organizada os seus processos dentro do marketing digital. Então, o plano de marketing digital é um instrumento ou um conjunto de prescrições para direcionar e coordenar o esforço de marketing. Essa é a ideia, né? Inclui os objetivos, as metas, os valores,
as ferramentas, as metodologias de trabalho, as métricas, os indicadores de desempenho, além de todo o registro da infraestrutura necessária para o desenvolvimento de atividades e estratégias nos ambientes digitais. Então, a estruturação de um plano de marketing digital é um ponto importante para você, profissional, que pretende elaborar os seus processos estratégicos aí para melhorar a performance de vendas, taxas de conversão, melhoria do desempenho da sua organização. Desenvolver um plano estratégico é uma etapa essencial, também é uma atribuição que diz respeito ao profissional do marketing digital, saber organizar as informações, fazer o levantamento dos recursos necessários, elaborar um processo de digital analytics que possa identificar os principais indicadores de desempenho e métricas de marketing digital que vão traduzir os principais resultados. Então, tudo isso deve ser contemplado dentro de um plano de marketing digital que pode ser um diferencial competitivo da sua organização e pode contribuir para a melhoria dos processos dentro da sua organização. Mais um ponto aí no quadro. Então, um plano de marketing digital, ele inclui alguns parâmetros, né? Você tem lá aspectos introdutórios, né, relacionando os objetivos de marketing digital, os objetivos do negócio. É importante que você, enquanto gestor, faça uma análise interna e externa a respeito da sua empresa e dos concorrentes, as principais fraquezas, forças, oportunidades e ameaças. Quais são os objetivos do departamento de marketing digital no que se refere ao engajamento, posicionamento, ampliação de produtos, enfim. A definição de objetivos faz parte aí desse plano de marketing digital. Estratégias de segmentação e posicionamento, para que você consiga definir as características do seu público, quem são os usuários, os consumidores que devem ser atingidos e impactados, né, pelas suas estratégias de marketing digital, quais são as ferramentas operacionais, quais são as ferramentas de medição de resultados, e aqui entra as métricas e os indicadores, um processo de digital analytics bem estruturado, e os objetivos gerais, os insights, as questões estruturais. Então aqui mais ou menos a estruturação, né, de um plano de marketing digital de uma maneira geral. É claro que isso vai variar de empresa para empresa, isso vai depender da estrutura, do modelo de negócio. De fato, o que é importante aqui é demonstrar que o profissional de marketing digital ele deve trabalhar com planejamento, ele deve realmente compreender as informações a respeito do seu modelo de negócio, dos seus concorrentes, do seu público-alvo. Toda organização na atualidade precisa trabalhar com planejamento, afinal de contas, cada vez mais as empresas estão se expandindo. O comércio eletrônico, por exemplo, traz aí um ambiente de grande competitividade, e as empresas que não conseguem estruturar um planejamento, que não se organizam no sentido de avaliar os resultados, as principais estratégias, os indicadores e as métricas, é muito difícil competir no mercado extremamente exigente, né? Então são questões importantes que diz respeito à atividade do profissional de marketing digital. Mais um ponto que eu destaco aí no quadro. Então, dentro dessa estruturação, né, de um plano de marketing digital, você tem aí o plano de marketing digital como um guia, né, para as ações estratégicas e o alcance dos objetivos do negócio. E você deve estabelecer diferentes dimensões, né, no nível estratégico. Quais são os objetivos estratégicos da sua empresa, né, do mercado-alvo que você quer atingir, a proposta de valor oferecida, a avaliação de riscos e oportunidades, pensando dentro de um plano de marketing digital, né? No nível tático e operacional, desenvolvimento de comunicação, de conteúdo, de produtos e serviços, aspectos promocionais, processos comerciais, análise de preços, serviços agregados. Todas essas dimensões devem estar contempladas, né, na estruturação de um planejamento de marketing digital. E nesse sentido, as métricas e os indicadores são fundamentais para que você consiga avaliar no nível estratégico, no nível tático e operacional. E por último, a elaboração e a implementação de um plano efetivo de marketing digital contribui para o aumento da competitividade mercadológica, melhoria na estrutura de comunicação
na força de vendas, na gestão de marca, né? Falar sobre branding, na elaboração de conteúdo, no desenvolvimento de inovações, produtos, serviços, processos, metodologias, ferramentas. Tudo isso pode ser trabalhado dentro de um processo de inovação. Então, a elaboração e a implementação de um plano efetivo de marketing digital contribui de uma maneira muito significativa para todos esses parâmetros, né, em termos de melhoria organizacional, melhoria das suas atividades promocionais, atividades relacionadas ao marketing digital. Hoje o gestor ele precisa avaliar muito bem quais são os seus recursos, como funciona o mercado que ele está atuando, quais são as tecnologias disponíveis e desenvolver um processo de coleta, análise e processamento de métricas e indicadores. Também são questões gerais aí que devem estar implementadas dentro de um planejamento e um plano de marketing digital. Indicadores e estratégia de marketing digital. Trago nesse momento algumas relações entre os principais indicadores e o quanto eles são importantes para a elaboração das estratégias de marketing digital. Um profissional de marketing que trabalha com planejamento, com estratégia, ele precisa de métricas e indicadores que possam direcionar as suas atividades, direcionar os principais objetivos a respeito do marketing digital, a respeito do seu negócio e trazer informações que possam ser aí importantes para o processo de tomada de decisão. Mais um ponto aí no quadro. Vamos lá. Indicadores e estratégia de marketing digital. Parâmetros importantes que todo profissional deve estabelecer. Busque conhecer o seu público e ofereça boas experiências de compra e consumo. São premissas centrais para que você consiga identificar de fato quem é o seu público, o que eu devo oferecer, como oferecer uma experiência de compra e consumo que possa trazer uma satisfação para o meu cliente. Então, os indicadores devem ser trabalhados nesse sentido para que você consiga definir esse tipo de estratégia de marketing digital. Então, como é que eu vou conhecer o meu público se eu não consigo avaliar o seu comportamento, o seu perfil de consumo? Por isso, um processo de Digital Analytics é importante nesse sentido. Faça a segmentação de mercado e construa um relacionamento duradouro com o seu público. Então, a estratégia de segmentação também passa por uma avaliação detalhada a respeito das métricas, dos indicadores, né? Indicadores de mercado, indicadores regionais, né? O que está se passando no comércio eletrônico regional, quais são os principais territórios que estão oferecendo ali oportunidades. São questões importantes, são parâmetros importantes nesse sentido. Preste atenção ao pós-venda, as opiniões e as percepções dos consumidores. Então, indicadores como níveis de satisfação, taxa de engajamento, taxa de rotatividade, taxa de abandono, são informações importantes para que você consiga compreender algumas percepções dos consumidores com relação aos seus produtos, aos seus serviços, o que eles estão falando nas redes sociais, como é que eu posso mensurar isso? São parâmetros fundamentais. E desenvolva estratégias de atração e captação, né? O inbound marketing, né? O marketing inbound. Também é uma questão importante, né? O que significa inbound marketing? Vamos trazer aqui a definição. O inbound, ele pode ser entendido como uma abordagem estratégica que engloba uma série de atividades online com foco na atração e conversão de leads. Leads são potenciais consumidores que estão ali visitando seu site, sua loja. Então, a estratégia de inbound, ela tem o objetivo de trabalhar mecanismos de atração e conversão de leads ou consumidores e clientes efetivos, né, do seu negócio. Então, o inbound tem o objetivo de possibilitar uma conexão mais interativa com o público-alvo por meio de pilares centrais como marketing de conteúdo, estratégia de SEO, né, otimização de mecanismos de busca e estratégias de redes sociais digitais. São os pilares, né? Isso é importante. Os pilares centrais da estratégia de inbound, atração e conversão, marketing de conteúdo, estratégia de SEO e estratégia de redes sociais digitais. Em todos esses parâmetros destacados aqui, em uma estratégia de atração, conheça o seu público, ofereça uma experiência de compra. Você só consegue
e estruturar esses processos com base em uma gestão por indicadores, conhecendo de fato aquilo que se passa na sua loja virtual. Então, quais são os produtos mais vendidos, quanto tempo o seu cliente ele passa visitando a sua loja virtual, quantos clientes fizeram o download dos seus aplicativos, qual é a taxa de abandono do seu carrinho de compra, quais são os produtos menos acessados, quais são os comerciais e as publicações nas redes sociais que tiveram maior engajamento. O conjunto de informações, a definição dessas principais métricas e indicadores são aí questões essenciais para que você construa um processo de Digital Analytics, possa conhecer melhor as características do seu negócio e possa desenvolver um plano estratégico, uma estratégia de marketing digital muito mais robusta, muito melhor elaborada. Ok? Mais um ponto aí no quadro. Então, os indicadores e estratégia de marketing digital. Então, as estratégias de marketing digital devem ser implementadas de modo que a empresa possa alinhar os procedimentos teóricos e metodológicos às ferramentas de mensuração de resultados e demais plataformas digitais. Então, o desenvolvimento de um plano de marketing digital com base em toda uma estratégia, é fundamental que você consiga alinhar todos esses procedimentos teóricos e metodológicos, como, por exemplo, a estratégia inbound, que é uma estratégia metodológica de atração e captação de clientes, e as ferramentas de mensuração, indicadores, métricas e mecanismos que possam contribuir para que você faça essa avaliação das métricas e indicadores dentro das suas estratégias de marketing digital. Algumas ferramentas que eu destaco aqui. Ferramenta de análise de métricas, por exemplo, a Google Analytics é uma das ferramentas mais utilizadas para se trabalhar gestão por indicadores no marketing digital, uma ferramenta que possui acesso grátis, então vale a pena ter maior conhecimento a respeito dessa ferramenta. Google Trends, é muito interessante a ferramenta da Google Trends. Você entra lá no site Google Trends e você consegue pesquisar quais são os assuntos do momento, os trend topics, que estão sendo discutidos no mundo, no país, na sua região, na sua cidade. E isso é importante para que você consiga estruturar, por exemplo, uma estratégia de palavra-chave, um mecanismo de busca, e isso deve ser avaliado pela ferramenta da Google Analytics. Então, essas duas ferramentas são fundamentais para análise de métricas. Ferramentas de e-mail marketing, de pesquisa online, você tem aqui SurveyMonkey, Google Docs, landing pages, que são as páginas de captura, ferramentas de busca, de SEO, de conteúdo, então os aplicativos, as redes sociais, ferramentas comerciais como marketplaces, aplicativos, lojas virtuais e ferramentas de desempenho e relacionamento, como os sistemas CRM, por exemplo, sistemas de inteligência de negócio. São inúmeras as ferramentas utilizadas para a definição das estratégias de marketing digital. E nesse sentido, os indicadores e métricas são importantes para que você consiga estruturar um processo mais robusto dentro da sua organização. E por último, as tecnologias dinâmicas. Então, fonte de pesquisa, informação, avaliação, comunicação das empresas junto aos seus públicos, são as estratégias nas redes sociais. São cada vez mais dinâmicas, são instrumentos poderosos para pesquisa e avaliação de indicadores e métricas de marketing digital. As empresas, na atualidade, utilizam as redes sociais digitais não apenas como canais de comunicação e interatividade, mas também como canal para a construção do relacionamento, para a análise de métricas e indicadores. Hoje, uma empresa ela precisa estar avaliando o tempo todo todas as questões relacionadas ao engajamento nas redes sociais. Então, a intensidade de acesso nas minhas plataformas de vídeos, nas minhas plataformas de imagens, nos meus processos de comunicação. Então, todas essas ferramentas, elas possuem aí possibilidades de monitoramento e gestão de indicadores. Essa é a grande diferença do marketing digital, O marketing tradicional, existem inúmeras metodologias que muitas vezes o gestor ele não consegue avaliar, metrificar os seus resultados. Já no marketing digital isso é diferente, você consegue analisar as informações, identificar métricas, mensurar os principais resultados, e isso traz muito mais confiança, muito mais credibilidade e profissionalismo para a sua atividade de marketing digital.
Situação problema 2, retomando o caso das empreendedoras Paula e Alexandra, né? A empresa Doce Cozinha, trazendo aí uma segunda parte dessa situação problema, para que a gente possa, de alguma maneira, exercitar aquilo que a gente traz na parte teórica e as suas reflexões com a prática profissional, o dia a dia do profissional de marketing digital. Vamos destacar aí no quadro. Então, voltando, né, no contexto de aprendizagem, a gente já demonstrou o quanto as métricas e os indicadores são importantes. As sócias começaram a compreender isso. Então, as sócias Paula e Alexandra, né, da Doce Cozinha, um empreendimento do ramo da gastronomia, elas buscaram ajuda profissional, decidiram buscar um serviço de assessoria de marketing digital e contrataram a Box Consultoria, empresa na qual você faz parte. Só estou retomando esse contexto de aprendizagem para relembrar o nosso caso. No último mês, as sócias perceberam uma queda significativa nas suas vendas e necessitam de novas estratégias para desenvolver seus conteúdos na internet. Então, no último mês, elas acabaram percebendo essa queda em virtude desse controle de indicadores que elas começaram a desenvolver. As empresárias possuem diversos canais de comunicação, no entanto, será necessário intensificar o trabalho e avaliar se os resultados estão atingindo seus objetivos. Esse é o ponto que a gente destaca nessa segunda situação. Então, qual é o desafio? O desafio, dentro aí de um processo de consultoria em gestão e marketing digital, a estruturação de um plano de marketing digital. Esse é o desafio nesse momento, da assessoria. Então, primeiro ponto, identificação dos indicadores para avaliação dos resultados nas redes sociais digitais. É um processo que você, enquanto consultor, deve orientar essas empreendedoras. Segundo passo, a estruturação de um plano de marketing digital, os seus principais parâmetros, e a descrição dos impactos do marketing digital para os negócios. Esse é o desafio que a gente estabelece nessa segunda situação problema. É claro que é um caso fictício que contém no nosso material, apenas para que a gente possa exercitar esse raciocínio, como as ferramentas de marketing digital, elas são importantes para melhoria da estruturação das empresas, e como os gestores, muitas vezes, que estão empreendendo aí no comércio eletrônico, com ferramentas digitais, seja por falta de conhecimento ou por falta de experiência, muitos empreendedores acabam não monitorando os seus resultados, utilizando as redes sociais, as plataformas de vendas de uma maneira incompleta. Para isso que você, enquanto profissional do marketing digital, deve realmente compreender, estudar a importância dos indicadores e das métricas para a elaboração dessas estratégias e trabalhar mecanismos que possam facilitar a sua implementação diante aí de um plano de marketing digital. Vamos voltar aqui para o quadro. Qual é o desafio nesse momento? Então a gente já destacou aqui a estruturação de um plano de marketing digital. Então, primeiro passo, identificação dos indicadores. Então, junto com as empreendedoras, você, enquanto consultor, identificou alguns indicadores importantes para a avaliação dos resultados nas redes sociais. Então, nível de engajamento, alcance, engajamento, influência, adequação e retenção. São indicadores que vão, de maneira geral, contribuir para que as empreendedoras consigam conhecer melhor quais são os clientes que estão engajados com seus conteúdos, qual a influência dos posts e dos vídeos que estão sendo elaborados frente aí às vendas, frente à repercussão da sua marca, níveis de retenção desses clientes. Tudo isso pode ser monitorado, são indicadores que no primeiro momento podem ser importantes para se trabalhar nas redes sociais da empresa. E a estruturação de um plano de marketing digital. Então, fazer uma introdução, quais são os objetivos da empresa, das sócias e os objetivos de marketing digital, fazer uma avaliação interna e externa, quais são as principais ferramentas, quais são os concorrentes, existem produtos substitutos no mercado, a definição dos objetivos, trabalhar a estratégia de segmentação. Então as empreendedoras trabalham com produtos artesanais, com bolos e uma gastronomia voltada a um público mais específico, que gosta de consumir produtos artesanais. Então tudo isso passa a ser importante dentro dessa estruturação. Quais são as ferramentas
que estarão sendo utilizadas, no caso as redes sociais, os aplicativos, a Google Analytics, e estruturar uma gestão por indicadores para avaliar a performance do seu aplicativo, da sua loja virtual e das suas redes sociais, né? Trazendo aí todo esse resumo. Ok? E o terceiro ponto, criação de negócios inovadores. Então, demonstrar também para essas empreendedoras, você enquanto consultor, os impactos do marketing digital para a criação de novos negócios, para melhoria na agilidade dos processos de comunicação, diversificação de canais de comunicação e conteúdo, fidelização e atração de novos clientes, isso é importante, notoriedade e reconhecimento de marca, customização de ofertas e possibilidades de mensuração de resultados. Então são parâmetros gerais que a gente traz aqui para interpretar essa segunda situação problema a respeito de todo o contexto de aprendizagem envolvendo o caso da Doce Cozinha, das empresárias Paula e Alexandra, que são é um caso fictício que tem no nosso material e que traz um pouco dessa reflexão entre teoria e prática. Muitas vezes as empresas elas acabam dando uma ênfase nas suas operações e esquecem de trabalhar um planejamento, uma estratégia envolvendo marketing digital. E para que essas estratégias possam realmente ter sucesso, trazer aí resultados e vantagem competitiva, é fundamental a estruturação de um processo de Digital Analytics, da identificação de indicadores e métricas que possam atestar o desempenho e traduzir a performance da sua organização. Então essa foi a segunda situação problema, trazendo aí alguns aspectos para que a gente possa estabelecer essa reflexão entre teoria e prática e pensar na importância dos indicadores e métricas para o marketing digital. Atividade de interação número 2. Eu abro esse momento para esclarecimento de dúvidas. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode enviar aí no nosso chat. Estaremos à disposição. Eu gostaria também de passar um recado, falar sobre a plataforma, né, o Avaliar 2020. Vale a pena destacar. É um recado importante para você aí que ainda não acessou o questionário. A aplicação dos questionários de avaliar institucional vai até 7 de novembro, então ainda dá tempo. O Avaliar 2020/2 do segundo semestre, né? Então, participe. Sua opinião é mais do que importante. Acesse pelo AVA a plataforma do Avaliar 2020. Então, até 7 de novembro, a plataforma estará disponível. Contamos aí com a sua participação. Vou deixar aí no quadro mais alguns segundos. Se alguém tiver alguma dúvida, fico à disposição. Volto logo na sequência. Retomando então a nossa atividade, não tivemos nenhuma participação, mas se você tiver alguma dúvida, quiser esclarecer algum conceito, algum conteúdo, envie suas perguntas nos canais de comunicação para que a gente possa esclarecer suas dúvidas e possa contribuir para a construção do conhecimento, para a aprendizagem aí dentro do seu processo, dentro aí das nossas discussões, ok? Então esse foi um momento de interação. Espero as suas perguntas aí nos canais de comunicação. Recapitulando, trago nesse momento um breve apanhado geral de tudo aquilo que foi trabalhado na nossa aula. O objetivo dessa disciplina é trazer aí as principais noções, os principais conceitos, características relacionadas aos indicadores e às métricas e as suas aplicações dentro do marketing digital. Vamos colocar aí no quadro.
Então, nessa aula trouxemos aí a interpretação da unidade 1 do nosso livro, Introdução ao Digital Analytics, trazendo esse conceito e as suas relações com os processos de inteligência competitiva, o quanto é importante dentro do marketing digital analisar muito bem as métricas e indicadores para que você construa um processo muito mais competitivo na sua organização. Trouxemos aí algumas caracterizações a respeito das métricas, dos indicadores e as suas relações nos ambientes digitais, algumas diferenciações conceituais, né? O conceito de Digital Analytics, de métricas, de indicadores, o quanto os profissionais do marketing digital precisam realmente estar engajados nesses conhecimentos, em buscar compreender a importância das métricas e dos indicadores para a melhoria do desempenho das suas operações, dos seus processos de marketing. Então, o objetivo nessa primeira aula foi introduzir esses temas e a importância da gestão por indicadores para o desenvolvimento de estratégias de marketing digital. Então foi uma aula introdutória, trazendo aí noções, conceitos iniciais a respeito das métricas e dos indicadores dentro do marketing digital. Hoje um profissional que trabalha com marketing digital, ele necessariamente precisa conhecer ferramentas, metodologias, conceitos e procedimentos relacionados aos indicadores, às métricas, e por isso essa aula é tão importante, essa disciplina, para realmente demonstrar a importância dessas informações para o seu dia a dia profissional, para a estruturação de um planejamento estratégico, de um plano de marketing digital, e para que você consiga estruturar um processo de Digital Analytics muito mais interativo, muito mais estratégico aí dentro do seu negócio, para que você cada vez mais conheça de fato quem são seus consumidores, quais são as principais informações a respeito do seu modelo de negócio e possa ter realmente sucesso dentro das suas atividades, relacionando aí as estratégias e as operações de marketing digital. Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Eu desejo a você bons estudos. Até a próxima. Tchau, tchau.